Hoje a gente tem a presença, né, do nosso querido Glauber, que foi professor ali na universidade, e ele vai falar um pouquinho de metagenômica, né, como ferramenta para compreensão e diagnóstico e agentes infecciosos, um exemplo SARS-CoV-2. E, Glauber, fica muito à vontade. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer de novo a tua presença. É sempre bom rever, né, pessoas queridas que passaram, né, ali na universidade, no nosso curso. Seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos. Primeiramente, obrigado muito pelo convite. Eu fiquei muito satisfeito. Estou tentando aqui me achar com o meu mouse aqui agora, achei. Fiquei muito satisfeito com o convite, feliz. Agradecer ao professor Roberto, a professora Fernanda, enfim, que entraram em contato. Bom, falar com vocês é sempre um prazer, né, gente? Fazem 14 anos atrás, mais ou menos, 14, 15 anos atrás, eu estava começando ali na UNESC, começando com vocês, trabalhar com vocês. Para mim foi muito bom, né? A gente ficou 10 anos junto aí, eu acho que foi um aprendizado muito grande para todos, para mim, para minha família, foi excepcional. Eu já quase 5 anos que a gente está longe, né, daí, mas eu ainda estou olhando para vocês, eu ainda lembro de vocês, eu tenho carinho por vocês, pela UNESC, pela região, eu o tempo todo acompanhando as notícias da UNESC, então eu me sinto assim em casa falando com vocês mesmo virtualmente, mas é sempre um prazer falar com todos. Eu vou compartilhar minha tela agora aqui para a gente começar a apresentação. Assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, alguém pode falar, enfim, interromper no momento e sem problema nenhum, ou se quiserem deixar as perguntas mais para o final, tá? Também fiquem bem à vontade. Bom, pessoal, deixa eu ver se vai compartilhar aí. Vocês estão conseguindo ver? Agora não. Agora sim. Agora sim? Ah, então tá bom, foi. Muito bem. Bom, pessoal, então, eu queria falar um pouquinho com vocês hoje, né, o convite foi para a gente falar um pouquinho sobre o SARS-CoV-2 e eu pensei, bom, então vamos falar um pouquinho, tentar juntar duas coisas, dois temas interessantes e um tema que obviamente, eu tenho bastante afinidade, que é o trabalho com bioinformática, mas na área de metagenoma, que é uma estratégia de análise de dados de genoma, bastante interessante nos dias de hoje, é uma linha de pesquisa que a gente está desenvolvendo bastante aqui no laboratório. Então eu vou falar um pouquinho de vocês, mais com foco, obviamente, vocês estão conseguindo ver o apontador aqui, né? Eu vou falar um pouquinho com vocês, então, um pouco sobre a metagenoma, focando como que a gente pode usar a metagenoma para uma ferramenta também para diagnóstico, mas também, obviamente, para compreensão desses organismos, desses agentes infecciosos, né? Eu sou, então, professor hoje da Universidade Federal de Santa Catarina, né, do programa de pós-graduação em Biotecnologia e Biociências, aqui da UFSC, né, professor também no curso de Biologia, e hoje coordeno o laboratório de Bioinformática aqui da universidade. Bom, pessoal, eu queria começar antes falando com vocês a respeito do SARS-CoV. Obviamente, quando vocês tiveram uma palestra, com toda certeza, excelente com a professora Gislaine, né? A respeito do próprio vírus, enfim. Mas eu acho que a gente sempre, mesmo que vocês já tenham visto esses gráficos, mas eu queria mostrar um pouquinho isso para vocês, né? Olha só, esse gráfico aqui, essa figura, todos vocês já viram, né? Isso é num site do John Hopkins, em que ele mostra como está a distribuição, né, a dispersão do coronavírus, do SARS-CoV-2 no mundo. Esse dado aqui foi de uma palestra que eu ministrei lá basicamente uma semana atrás, né, 7 dias atrás, em que eu mostrava o Brasil já com seus 136 mil casos, né, ainda atrás da Alemanha, da França, enfim, e com esse número de mortes aqui em torno de 9.265, né. Então a gente já era aqui o 7º colocado no mundo, em termos de número de casos, e hoje, né, se a gente for ver como é que está hoje o perfil, acho que não ficou muito boa aqui a imagem, mas tudo bem.
Dá para ver que a gente já subiu no ranking, né? Já passamos a Alemanha, já passamos a França, em uma semana depois, os nossos números de casos aqui já estão em 13 mil, ou seja, em uma semana a gente aumentou em torno de 5 mil a 6 mil casos de morte de coronavírus. Então, a gente está numa evolução crescente de casos no Brasil, as pessoas ainda não estão entendendo a grande preocupação que é esse vírus, e isso gera, por exemplo, veja, a gente já passou a França, a Alemanha já no número de casos e há passos largos para chegar em número de casos da Itália e número de casos aqui da Espanha, que eram os países que há 2 meses atrás estava todo mundo preocupado, nossa, número de casos de morte na Espanha, número de casos de morte na Itália. Então a gente está num caminho muito perigoso, né? Eu diria que, eu posso aqui chutar para vocês, né? Eu posso chutar aqui para vocês, sei lá, daqui uma semana a gente provavelmente vai estar aqui encostado no Reino Unido ou talvez até já passando o Reino Unido. Tá? Então é preocupante e a gente tem que alçar de ferramentas para tentar resolver esses problemas. Nesse sentido, gente, assim, uma das grandes coisas que eu queria falar também para vocês não adianta a gente ficar dentro de um nosso ambiente universitário fechado e não combater um grande problema que está acontecendo no Brasil hoje, né, e no mundo, que são as fake news. Tá? Tem tanta fake news a respeito de Covid que a gente já chega no momento que a gente não sabe mais o que é verdade, não consegue saber o que é verdade do que é falso, né? Então, assim, nós precisamos, como formadores de opinião, como alunos de um curso de ciências biológicas, como professores, enfim, que nós somos, e formadores de opinião, trabalhar em cima disso e mostrar a gente, tem muita coisa falsa, muita desinformação sendo transmitida nessas redes sociais. Então, assim, eu sempre procuro, em toda vez que eu falo sobre isso, e no ano passado, eu já estava dando algumas palestras fora da universidade a respeito de vacina, eu mostrava uma coisa bastante preocupante, que 7 a cada 10 brasileiros acreditam em informação falsa a respeito de vacina. E isso se traz para cá para o coronavírus, né? Então a gente precisa ter bases científicas para tentar demonstrar claramente o que é real do que é falso, né? Esse dado aqui é bastante interessante, isso foi feito, é uma pesquisa, ela é feita pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia, ela é feita a cada 10 anos, até cada 5 anos, né, e a última informação que se tem aqui é de 2019, tá, isso foi mais ou menos lá por setembro de 2019, vejam, gente, 19% dos brasileiros acham que a ciência e tecnologia traz algum benefício para a sociedade. Gente, é inacreditável isso, né? Como que nós estamos tão distante como academia da sociedade, né? Nós estamos tão distante, a ciência está distante disso. E a gente tem que começar a se preocupar. Vejam, 73% das pessoas, acho que o professor Roberto deve chegar a arrepiar aqui, né? Acredito que antibiótico serve para matar vírus. Então, gente, isso tem alguma coisa errada. A nossa formação do professor que está ensinando para as pessoas talvez está deficitária, a gente tem que corrigir, mas também nós temos que corrigir a nossa forma de explicar para a sociedade. Vejam como cai o índice aqui que eles diziam, né? Lá em 2010 falava que 55% dos entrevistados diziam que os cientistas eram pessoas inteligentes que faziam coisas úteis para a humanidade. Isso caiu para 41% em 2019. Ou seja, alguma coisa está acontecendo. As fake news estão influenciando diretamente nesse contexto imaginário do cientista do brasileiro. Tem uma coisa bastante interessante nessa pesquisa que foi feita aqui, que não está nesses números. 88% das pessoas que foram entrevistadas em 2019 não conhecem o nome de uma instituição de ciência e tecnologia no Brasil. Não conhecem que existe uma Fiocruz, não conhecem que existe uma UFSC, não conhecem que existe a UNESC, não conhecem que existe essas universidades que fazem ciência e tecnologia no Brasil. Então, isso é inacreditável, como nós estamos afastados disso. 94% dos brasileiros que responderam essa pesquisa em 2019 disseram: nós não conhecemos o nome de um cientista famoso. Né? Aí eu fico pensando assim, a gente teve, há pouco tempo atrás, uma Copa do Mundo, e que teve um cientista brasileiro que fez um exoesqueleto para a pessoa começar a movimentar as pernas e os braços somente com transmissão de impulso nervoso pelo cérebro, por chips, enfim.
Gente, era impressionante. Na Copa do Mundo, nós tivemos um cientista brasileiro que desenvolveu uma coisa, foi apresentado na abertura da Copa e as pessoas não lembram quem ele é. Então, nós temos um problema sério, né? 72% das pessoas não leem livros e textos sobre ciência e tecnologia. Então, nós temos um problema sério a resolver em termos de ciência e tecnologia, né? Vejam, é aquilo que eu falei para vocês. 7 a cada 10 brasileiros acreditam em fake news. Então nós temos que combater isso, gente. Toda palestra que eu estou falando sobre corona ou sobre qualquer outro assunto, eu começo falando sobre isso, porque a gente tem que começar a botar no imaginário, nas cabeças das pessoas, dizendo, gente, vamos parar de disseminar fake news nessas mídias sociais. Nós estamos perdendo o controle disso. Daqui a pouco aquilo que é falso, inverídico, se torna verdadeiro, e isso vocês sabem muito bem que essas informações elas se replicam tão fortemente que, como já aconteceu no passado, informações que foram vistas que não são corretas, e elas passaram a ser corretas porque um foi dizendo para um, que foi dizendo para outro, e a coisa vai, quando chega no final da cadeia, diz, tá, quem te disse isso? Não, isso já é o comum. Não, peraí, mas nem necessariamente o comum é o correto, né? Bom, outra coisa interessante que foi feito a partir nesse ano agora, com o advento do coronavírus, essa instituição aqui chamada Edelman Trust é uma instituição de divulgação científica, de comunicação empresarial e econômica, né? Ela está mais voltada para o mundo empresarial e econômico, mas também faz muita divulgação científica dentro desse ambiente. Aí vocês veem o seguinte, eles fizeram umas perguntas sobre qual é o seu grau de preocupação sobre as informações de coronavírus. Vejam, 74% dessas pessoas, incluem brasileiros, eles estão preocupados com a grande quantidade de fake news, né, que estão sendo distribuídos a respeito do coronavírus. 45% deles diz que tem dificuldade em confiar em informações e encontrar informações fidedignas a respeito da pandemia, do coronavírus. E aí 85% diz o seguinte, a gente precisa ouvir mais os cientistas e menos os políticos, né? No Brasil, isso é em torno de 83%, esse índice aqui, quando a gente tira só o Brasil. Então, nós estamos num processo de mudança. Eu acho que essa pandemia ela traz isso como talvez um benefício, né? As pessoas querendo ouvir um pouco mais a ciência do que propriamente esses grupos políticos, né? Bom, isso se reflete também, vejo que essa pesquisa diz que 83% acreditam em cientistas, 82% acreditam nos seus próprios médicos, né? Aí vai reduzindo aqui órgãos de controle de prevenção de doenças oficiais, Organização Mundial da Saúde, os experts online, médicos online, enfim. E me preocupa isso aqui, ó. 63% das pessoas acreditam em pessoas como elas mesmas. Ou seja, se eu não tenho conhecimento absolutamente nenhum sobre o vírus, sobre a doença, e o meu colega do lado, na minha residência, também não acreditam, mas por eles conversar, eles são próximos, então eu assumo que ele está falando está certo. Gente, isso é preocupante. É a maior forma de disseminação fake news, né? As pessoas que acabam conversando entre elas apenas, né? Depois vem organização não governamentais, as instituições de saúde, enfim, né, os empresários, os CEOs das empresas de saúde, os empregados, enfim, daquela companhia, os trabalhadores, os colegas de trabalho, os líderes dos países, as mídias, órgãos oficiais, os países mais afetados, jornalistas. Então vejo que a grande maioria das pessoas querem acreditar nos cientistas, mas a maior parte da informação está vindo daqui. Né? E eles não acreditam nem no que os países mais afetados estão dizendo. Então a gente tem algum problema. Daqui a pouco, na verdade, a gente não vai acreditar em nós mesmos, né? Porque o Brasil já passa a ser um país mais afetado, então nós não estamos nos acreditando mais. Bom, eu queria só fazer essa breve introdução aqui para vocês a respeito disso, porque eu estou numa campanha meio engajada aí de a gente tentar combater fake news, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito no âmbito desse combate na pandemia. Então, vou tentar falar um pouquinho agora, mais especificamente sobre o metagenoma, né, que é o nosso tema aqui da palestra. Bom, vou tentar contextualizar vocês primeiro a respeito disso, tá? Olhando para como que a gente pode identificar um micro-organismo. Porque a metagenoma, num primeiro momento, quando ela surgiu, isso fazem já alguns bons 13, 14 anos, quando ela começa a ter
um certo desenvolvimento mais acelerado, né? O foco dela era bom, vamos tentar observar organismos que estão em alguns ambientes, enfim, em alguns locais, e a gente tentar, com isso, fazer diagnóstico. Bom, obviamente que a gente tem que começar, né, que diagnóstico de micro-organismos, basicamente, os padrões ouros que são os métodos de cultura, são os métodos em que você faz isolamento de vírus, bactérias, fungos e protistas, enfim, protozoários, enfim, para você fazer um diagnóstico clínico, né? Os testes sorológicos, em que você vai detectar, então, a presença de anticorpos e outras células que são produzidas na presença de um organismo, ou seja, a resposta que o nosso sistema imune gera contra um determinado organismo, então a gente usa desta resposta para fazer o diagnóstico da presença ou ausência desse organismo, e vários, obviamente, testes químicos, né, isso na microbiologia isso é bastante utilizado, que são os testes bioquímicos para você, por exemplo, dar o diagnóstico, dizer qual é a espécie daquele organismo. Bom, isso é o padrão ouro, e isso é feito desde que o Koch estabeleceu os seus critérios, né, para você determinar que uma doença é causada por um organismo. Muito bem, então, como que a gente pode evoluir nesse método? Como que a gente pode pensar em novas estratégias para diagnóstico e novas estratégias para entendimento dessas doenças? Tá? Parte do princípio de que uma boa parte dos organismos, e isso vale para bactéria, fungo, protozoários e vírus, uma grande parte desses organismos, eles não são cultiváveis, né? Estima-se que a gente tem ali em torno de 90% ou mais dos organismos que nós conhecemos hoje, ou que possivelmente existam na natureza, eles não têm uma forma de a gente fazer o cultivo desses em laboratório, porque você tem meios de cultura seletivo, porque você tem certas condições de cultura que necessitam de nutrientes que estão no ambiente, a gente não consegue entender o que aquele organismo precisa para poder crescer, para poder isolar, então a gente tem uma dificuldade. Quando a gente parte, por exemplo, para vírus, eu vou dar um exemplo agora, né, do SARS-CoV, vocês devem ter visto ontem que nós tínhamos um problema, o SARS-CoV ele é um organismo extremamente infeccioso, patogênico, com transmissão simples, né, por meio de aerosol, e isso faz com que você, e sem tratamento e sem vacina, então isso automaticamente classifica esse organismo como um organismo de nível 3 de biossegurança. Então faz com que, para você poder cultivar esse parasita, mesmo em meio de cultura, em meio celular, ou seja, numa infecção, você precisa ter condições laboratoriais para desenvolvimento dele. Então, como é que eu posso fazer o diagnóstico de um organismo se eu não posso cultivar ele? Ou como é que eu posso entender da estrutura, da biologia desse organismo se eu não posso isolar ele? Então, para isso, a gente alça a mão de uma estratégia que é a metagenoma, né? A metagenoma, ela é uma estratégia em que você, aqui tem um exemplo, por exemplo, de metagenoma intestinal, em que você, a partir desta microbiota presente aqui no intestino ou em qualquer ambiente, você consiga fazer a extração de DNA desse organismo ou de RNA, fazer o sequenciamento por diferentes métodos, alguns você consegue selecionar e cultivar, mas a grande maioria você não vai conseguir, então você pode utilizar, a partir de DNA, você fazer vários métodos aqui para você chegar à conclusão, olha, neste ambiente, nós temos os organismos A, B, C e D, eles podem trazer a expressão de alguns genes em maior quantidade ou menos quantidade, né? Então, alguns genes que são mais expressos em relação a outros em determinadas condições, enfim, desbioses, enfim, você pode ver essa relação de expressão gênica, tá? E você consegue, então, a partir disso também determinar qual que é a funcionalidade daquele microbioma. Então, hoje, além de você somente determinar qual é o organismo que está presente lá naquela amostra, você também está sabendo, bom, qual que é a função daquele organismo na amostra, naquele ambiente, quais são os genes que são expressos naquele ambiente, naquelas condições, né, num desafio com, por exemplo, um outro patógeno, como que esses organismos se expressam seus genes para poder combater e controlar essa microbiota ou essa nova infecção. Então, a gente sabe hoje muito da resposta imunológica mediada por esses micro-organismos, enfim, uma resposta protetiva
primária ali que esses micro-organismos, especialmente do intestino, fazem. Então a gente pode sim fazer análise desse ambiente a partir da estrutura, da análise do DNA presente nesse ambiente, que são, obviamente, resultantes desses organismos. Daqui derivam várias coisas, eu vou focar muito na metagenoma, mais em função do Covid mesmo, mas a gente tem uma derivação muito grande, né? A metagenoma, metatranscriptoma, metaproteômica hoje está sendo bastante em voga. Óbvio que tem vários senões ali de você fazer metaproteômica, né? Eu acho que aí até eu estava vendo que o Rafael está ali presente, eu sei que ele deu uma palestra de proteômica para vocês. Enfim, tem várias funcionalidades interessantes da proteômica, mas ela ainda, na parte de metaproteômica, ela ainda está inicial, mas eu tenho certeza que ela vai acelerar bastante. Bom, então, vamos tentar relembrar alguns conceitos, né, um pouco sobre... um pouco de bases, né, do genoma, né? Então, como que a gente pode chegar de algumas bases para um genoma completo? Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar são os métodos de sequenciamento. Bom, nós tivemos, lá em 1953, quando a gente teve a elucidação da molécula de DNA, da estrutura da molécula de DNA, vários eventos aconteceram desde então, e um dos principais eventos que a gente pode dizer foi no final da década de 70, ali, na metade da década de 70, para o início da década de 80, quando se consegue estabelecer, então, métodos de você sequenciar um genoma, tá? Ou sequenciar um DNA. Naquela época, se sequenciava porções pequenas de DNA, que eram quando você fazia o chamado sequenciamento por Sanger, e esse sequenciamento por Sanger, você sequenciava, sei lá, 1000 pares de base. Na época era até menos, era 100 pares de base por ano, 200 pares de base por ano, era muito devagar. Obviamente que com o passar do tempo isso foi evoluindo, esse método foi evoluindo, e foi possível então você fazer, a partir de uma sequência de DNA, ou de uma amostra de DNA, você fragmentar esse DNA em vários pedaços, clonar esses pedaços em plasmídios. Esses plasmídios, então, replicam o nosso DNA. Nós temos, então, agora várias cópias do mesmo fragmento, do mesmo pedaço de DNA, e aí a gente consegue sequenciar e, por meio de análise computacional, fazer, então, a montagem desses DNA novamente, recuperando, então, lá a amostra original. Esse trabalho foi bastante importante, basicamente todo o sequenciamento do genoma humano foi feito utilizando essas abordagens, mas isso era bastante custoso, em termos tanto de custo propriamente dito, né, monetário, né, era bastante difícil de fazer, como de tempo. Então se demora muito tempo para você obter essas sequências. Eu lembro bem quando, logo que eu fui ali para a UESC, isso foi em 2006, né, eu terminei meu mestrado em 2006, e naquela época, em 2006, em 2004, 2005, 2006, eu estava sequenciando pedaços do genoma de um parasita chamado Trypanosoma rangeli. Naquela época, no meu mestrado, eu trabalhei um ano em cima desses dados e eu consegui gerar 356 sequências, basicamente, do parasita, de DNA, e na época era assim, nossa, isso era talvez, naquele momento, era a maior quantidade de dados de genoma de Trypanosoma rangeli que se tinha. Ali eu acho que eu encontrei uns 50 genes no máximo, tá? E foi um trabalho bastante custoso. Quando eu fui para a UNESC, a gente tentou desenvolver algumas coisas nessa linha, mas em função de custos a gente também não conseguia evoluir muito, né? Então, vejam que gerava um certo problema. Bom, mais ou menos em 2006 para 2008, surge uma nova geração de sequenciamento, que é chamado de sequenciamento de segunda geração. E essa segunda geração de sequenciamento, ela permitiu um aumento significativo da produção de dados genômicos gerados a partir da sequenciamento de DNA. Então, vários métodos, por exemplo, o 454, que é o pirosequenciamento, ou o Illumina, que é um sequenciamento em que você vai amplificando e vai observando a inserção das bases na cadeia de DNA, e aí vai emitindo um sinal luminoso, isso é detectado, e a diferença de cor é que vai determinar qual é a base que está sendo inserida. Isso permite com que você possa sequenciar uma grande quantidade de amostras de DNA simultaneamente, porque é um chipzinho, basicamente você tem uma lâmina de vidro, entre aspas, com vários
spots ali, vários pontinhos em que você tem uma grande quantidade de moléculas de DNA, várias cópias desses, e o sequenciamento ele é em larga escala. Então isso fez com que a gente sequenciasse genomas inteiros em pouco tempo. Bom, então, nesse período, a partir de 2008, basicamente, a gente começa a ter um boom de sequência de DNA e de RNA, obviamente, bastante significativo, né? Mais para frente, botar ali mais ou menos 2010, 2012, mais ou menos, é quando começa a surgir de forma mais efetiva, teve uma terceira revolução no sequenciamento, que é quando você, em vez de utilizar pequenas moléculas de DNA, sequenciar fragmentos de DNA, você passa a sequenciar grandes moléculas de DNA. E esse tipo de sequenciamento aqui, de grandes moléculas de DNA, hoje, basicamente, são duas metodologias que fazem isso, que é a metodologia do PacBio e a metodologia do Nanopore. Você consegue ter grandes fragmentos de DNA sequenciados. Isso gera tem um problema que tem uma quantidade de erro bastante significativa, mas, ao mesmo tempo, quando você combina esses dados aqui com esses dessa segunda geração, os erros são corrigidos e você consegue sequenciar rapidamente um genoma. Consequentemente, você sequencia também rapidamente o metagenoma, né? Então, quando eu falo genoma, vocês também podem interpretar o metagenoma nessa mesma escala de grandeza. Bom, então vejo que lá no início da década de 80 começa o sequenciamento manual, isso vai crescendo, vai mudando, vai automatizando esse sequenciamento capilar, né? Na década de 90, ali 95 para 2000 surgem então os sequenciadores automáticos, e aí isso deu um boom também na quantidade de sequências por dia. E aí depois chega a segunda geração aqui, quando vem o sequenciamento e o Lumina e depois ainda os long reads, fazem com que você tenha um aumento de dados bastante significativo. E o sequenciamento de molécula única, que é quando o que se espera no futuro é que você extraia o DNA, consiga sequenciar o cromossomo inteiro. Né? Então imagina você sequenciando um cromossomo inteiro de uma bactéria, sem parar. Sequencia 100 vezes o mesmo cromossomo bacteriano, ou 100 vezes o mesmo cromossomo viral, ou 100 vezes o cromossomo do genoma humano, né, inteiro, sem parar. Isso vai gerar uma possibilidade de você compreender melhor os genomas e os organismos de uma maneira muito mais efetiva. Tá? Bom, obviamente, então, com essa evolução, ao mesmo tempo que você tem um aumento na capacidade, no throughput de geração de dado, você tem uma redução de custo. Essa lei Moore aqui, ela dizia que a redução de custo, né, do sequenciamento ia ser de uma maneira linear, caindo linearmente. Só que a nova geração de dados de sequenciamento fez com que esse aumento de dados explodisse e o custo por sequência, o custo por base caísse absurdamente. Então hoje, assim, vamos esquecer os métodos antigos de sequenciamento, que é o sequenciamento de Sanger? Não. Ele é importante? Sim, ele permanece sendo importante. Principalmente, eu tenho um gene para sequenciar, uma sequência, um pedaço. Preciso fazer tudo em grande quantidade? Não, vai ser muito caro você fazer lá. Então faz isso num Sanger. Agora, eu quero fazer um metagenoma, eu quero entender, bom, eu quero saber o que tem ali dentro daquela amostra, eu quero saber o que tem ali, né, presente, eu quero diagnosticar o que tem nesse ambiente. Bom, então se eu fizer por Sanger, com toda certeza o meu custo vai ser 100, 200, 300, 1000 vezes mais caro do que eu fazer uma corrida rápida em um sequenciamento de nova geração. Aqui, só para vocês terem uma ideia, comparando o sequenciamento humano, do genoma humano, que tem aproximadamente ali 3.2 gigabases, se a gente sequenciar ele 30 vezes, tá? Então imagine que vocês têm. O que é sequenciar 30 vezes? Você pega a mesma região de DNA, né, num dado hipotético, e você sequencia 30 vezes o mesmo fragmento, o mesmo pedaço de DNA. Isso a gente chama de cobertura. Quanto mais vezes você sequenciar a mesma região, maior é a tua certeza de que aquele A que foi determinado, aquela base nitrogenada que foi determinada naquela posição, ela é mesmo, porque ela vai se repetir 30 vezes. Então, estatisticamente, você tem uma certeza quase que absoluta de que aquele A é o A. Bom,
Então, se a gente pensar em sequenciar 30 vezes o genoma humano, gerar, então, 96 GB bases de dado, tá, de bilhões de bases, se a gente utilizar o sequenciamento capilar lá no início, tá, para a gente conseguir gerar isso com a capacidade que a gente gera, mais ou menos de 921 megabases, 1000 bases por mês, tá, a gente vai demorar, então, de 104 meses, todos os dias, sem parar o equipamento ali a toque de caixa. Então, você vai demorar mais ou menos 104 meses para sequenciar um genoma humano, tá? Com um custo bastante elevado. No pirosequenciamento aqui da Roche, que é o 454, isso já reduz bastante, porque por mais que a gente sequencia pedaços menores de DNA, você sequencia muito dado, e aí você gera em torno de 2.4 gigabases por mês, em 40 meses você sequencia os 96 gigabases. Quando a gente usa o Illumina, e aí a plataforma de maior capacidade de sequenciamento deles, tá, que é o HiSeq, já na nova geração deles, ele gera mais ou menos 240 gigabases de dado por mês, tá? Então ele consegue sequenciar mais ou menos, se você ver, já estou sequenciando mais do que o próprio genoma, né, por mês, tá? E então, em menos de um mês, eu diria assim que uma semana e meia, a gente consegue sequenciar o genoma humano completo 30 vezes sem muitos problemas, utilizando um equipamento desse. Se a gente vai para um sequenciamento do tipo PacBio, que é o long read, que você sequenciar vários, um tamanho maior, vejam, talvez em um dia a gente consiga gerar o genoma humano sequenciado pelo menos 30 vezes. E esses dados aqui, eu estou colocando aqui 19.2 terabases por mês. Então a gente consegue sequenciar muito rápido o genoma humano em fragmentos longos, né? Então, com maior até com precisão de saber, olha, aqui eu tenho um telômero, aqui é a região centromérica, aqui é elementos de repetição, a gente consegue entender melhor o genoma utilizando esses dados, tá? E aí, mais recentemente, óbvio, né, que surge uma metodologia, e isso fazem uns poucos 4, 5 anos, de maneira mais eficiente, chega uma tecnologia chamada de nanopore. Essa tecnologia de sequenciamento, não sei se vocês já viram falar dela, mas ela é bastante interessante, porque, hipoteticamente falando, você pode pegar um computador, um laptop, acoplar esse sequenciador, e sim, isto é o sequenciador de DNA, ele é um pendrive, um tamanho de pendrive desse tamanho. Você pode, em um ambiente, obviamente com algumas condições de cuidado dos seus kits, enfim, para sequenciar, mas eu posso ir lá no meio do mato, enfim, se eu tenho condições de levar o computador obviamente com um no-break, com uma bateria extra, mas eu posso chegar lá e colocar uma amostra sequenciando, fazer um preparo rápido e sequenciar essa amostra já em loco, tá? Obviamente que isso é hipotético, né? Tem alguns estudos que mostram que dá para fazer isso, mas tem bastante erro, tem ainda perdas, tal. Mas você já tem muitos hoje laboratório e hospitais utilizando esta abordagem para fazer diagnóstico de doenças infecciosas com base em metagenoma. Então, você pegar o DNA, sequenciar todo o DNA que está presente naquela amostra e você determinar, olha, encontrei aqui pedaço de um organismo que me interessa ou que é um diagnóstico que eu quero fazer. Tá? Por exemplo, no SARS-CoV, dos quase 6 mil genomas hoje já depositados, a gente tem ali pelo menos uns 40% deles também já depositados na forma que foram sequenciados pela essa metodologia do Miniaio. Então é uma metodologia bastante simples, uma rodada do Miniaio gira em torno ali de 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do caso, dependendo do objetivo, se for só para PCR, se for para metagenoma vai demorar ali mais ou menos 24 horas, para você ter um pouquinho de dado significativo. Agora, a quantidade... Oi. É essa técnica que eles têm usado, então, para fazer o diagnóstico no LACEN ou não? Não, no LACEN eles estão usando o RT-PCR ainda. Então, no LACEN eles já estão no alvo, né? Eles querem achar o vírus e eles fazem um PCR que já é determinado com kit, né? Agora, essa metodologia é uma metodologia que a gente está querendo empregar aqui na UFSC para a gente fazer o sequenciamento dos genomas do SARS-CoV no estado. Entendeu? Então, porque daí a gente vai poder sequenciar com base nos dados do metagenoma, eu tenho lá a amostra de DNA, de cDNA, né, do vírus, e a gente poder, então, sequenciar os genomas que estão presentes naquela amostra. E junto com ela, obviamente, vai vir o vírus do SARS-CoV. E aí a gente consegue, então, estudar o genoma do SARS-CoV que está aqui no estado. Tá? Mas seria não passo diagnóstico aqui no estado.
Em outros lugares do mundo, isso já vem ocorrendo, já vem fazendo esses diagnósticos aqui já direto. Então, nem passa mais por... faz, na realidade, o teste rápido, se eu não me engano, ou um PCR em tempo real simples, só para diagnosticar. É positivo, sequencia. Porque é importante saber a sequência do vírus e qual é a variante que está circulando, para a gente saber se veio de... Eu vou mostrar depois, mas se ela veio de fora, ou se ela está circulando nesse ambiente, da onde que veio. Eu tenho que bloquear a entrada de um país, de um determinado país, de um determinado estado, de uma região, então já está começando a ter essa dinâmica. Tá? Bom, isso, obviamente, como eu já falei para vocês, o custo de sequenciamento reduziu bastante. Oi, desculpa. Glauber Arcati, qual é o custo mais ou menos daquele anterior que você falou ali? Desse aqui? Isso, por favor. Então, boa pergunta. Curiosidade, né? Sim, boa pergunta, Kátia. Assim, esse aparelhinho aqui custa $1.000, tá? Eu vou até pedir para a Bruna, que está lá nos Estados Unidos, ver se ela compra para mim e traz para mim, tá? Custa $1.000. Sério? Só custa isso? Sim, eu achei que era mais caro, por isso que eu pedi. Não, ele é bem barato. O aparelho... Ô, Glauber, mas isso aí serviria para diagnosticar, por exemplo, em qualidade de água, já que ele permite diagnosticar vários tipos de organismos? Então, poderia ser aplicado. A grande questão é que, assim, é $1.000 o equipamento. Quando você compra o equipamento, ele vem com duas... Aqui não dá, não sei se vocês conseguem ver, aqui dentro tem parece um chipzinho. Não sei se estão conseguindo ver. Aqui tem a pipeta. Glauber, não é o teu mostrador, o teu mouse. Eu não estou vendo, pelo menos. Não estou vendo meu mouse? O mouse, não. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Não sei. Não sei. Bom. É por causa da forma que você está apresentando, daí não aparece mouse. Tá. Como é que eu posso fazer para apresentar, então? Para aparecer o mouse agora? Não mexe, porque assim funciona bem. Tá bom. Tá bom. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês estão vendo a pipeta, né? Então, na pipeta ali, tem um quadro branco ali em cima, não ficou muito bom, mas embaixo, bem na ponta da pipeta, ali parece um chip. Sim. Você consegue ver bem assim, dá para tentar. Ali é uma coisa que a gente chama de flow cell, que é a parte onde que vai ocorrer o sequenciamento. Ali são várias, entre aspas, imagine uma enzima grudada, e aí as amostras de DNA passando por dentro, ele vai sequenciando em tempo real, ele vai gerando uns comprimentos de onda, e aí o detector vai interpretando qual que é o tamanho da base que está passando ali naquele momento. Ele basicamente usa o tamanho da base, porque as 4 bases elas têm umas diferenças entre elas, de tamanho. Então ele detecta como se fosse um poro, e aí o que está passando, o tamanho que passa da base, ele vai dizendo, isso é um A, isso é um T, isso é um C, G, e vai, assim vai. Né? Se tiver alguma modificação, por exemplo, a metilação, aumenta o tamanho da base e ele sabe, isso aqui é uma base diferente, é uma citosina com um grupo metil, está metilada, então ele consegue detectar ali. Bom, então, o equipamento custa $1.000, barato, né? Glauber, estão pedindo aqui se a Alice, né, se faz a extração do DNA e pipeta ali. Não, a extração de DNA é feita fora, num outro procedimento, e aí você pipeta o DNA extraído ali dentro. Tá? Quantificado, você tem que saber quanto de DNA tem, e aí a gente pipeta ali dentro. E aí é bem como está ali, bem como está nessa foto ali a pipeta, tá? Ela está entrando ali exatamente onde que a gente coloca a amostra na flow cell. Tá? Então, é um equipamento, gente, bastante simples. Espera aí que eu acho que eu tenho uma flow cell aqui. Se eu achar, eu vou mostrar para vocês. O problema da flow cell, o problema do equipamento é o custo da flow cell, tá, gente? Uma flow cell custa $500. Então, assim, eles vendem o equipamento barato, mas a flow cell, ela é cara, tá? Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pela imagem aqui para vocês, tá? Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mais ou menos? Não estou vendo nada. Então, agora sim. Deu? Não, mas é grande, eu achei que era menor. Tamanho de um pouquinho maior que um pendrive aqui, tá? Um pouquinho maior que um pendrive. Os pendrives antigos, tá? Não esses mini pendrives. Tá? Então aqui tem um ponto, mais ou menos essa posição, que é o spot aqui, que a gente levanta e aqui assim, e coloca nesse buraquinho o DNA. Então,
E aí, isso aqui é acoplado, como estão vendo ali, no computador, e ele vai passando o DNA aqui por essas flow cell aqui, e vai, então, sequenciando em tempo real. Bom, custa $500 uma dessas. Aí aqui vem para metagenoma, tem umas coisas interessantes para fazer. Se eu pegar um genoma e quiser sequenciar ele inteiro aqui, eu vou usar uma flow cell dessas inteira. Então eu vou gastar $500 para sequenciar meu genoma. Obviamente que $500, comparando com como que era antigamente, né? $500, vamos botar aqui vezes 5, né? Então R$2.500 para você sequenciar um genoma, considerando que você já tem o equipamento. Isso do custo da flow cell. Agora, se você quer sequenciar, por exemplo, 10 amostras de ambiente, existe uma coisa chamada de barcode. Eu vou mostrar para vocês. É quando você coloca uma tag, um pedaço de DNA na frente do DNA, da DNA presente naquela amostra, e aí ele marca, bom, o barcode com a sequência tal, o número 1, ele é da amostra, vamos botar aqui, da amostra do lodo. O DNA com barcode número 2 é da amostra da água tratada. O DNA, enfim, pode fazer até 12 amostras simultaneamente. É como se fosse um padrão? Não é um padrão. Existe o padrão, obviamente, né? Mas não é o padrão. É como se fosse uma etiqueta. Toda molécula de DNA proveniente daquela amostra, ela vai ser inserida uma etiqueta na frente dela. Aí o equipamento vem e ele sequencia a etiqueta. Daí na análise de bioinformática, a gente consegue ver a etiqueta e dizer, opa, ó, aqui está a etiqueta, essa etiqueta aqui eu coloquei na amostra que veio do lodo. Então esse DNA sequenciado é da amostra do lodo. E isso sequencia as 11 amostras ao mesmo tempo. E aí, por bioinformática, você consegue separar. Olha, esse DNA aqui deriva da amostra do lodo, esse DNA deriva da amostra A, B, C e D, das 11 amostras que você pode sequenciar. E aí, isso faz com que, com $500 você possa sequenciar metagenoma proveniente de 11 amostras. Por exemplo, eu vou deixar um de fora, porque pode sequenciar até 12, eu deixo um de fora porque um a gente coloca controle. Então, 11 amostras de DNA. De diferentes amostras. Então, teoricamente, gente, você consegue sequenciar uma grande quantidade. Isso é bom, mas gera um problema que nós estamos enfrentando aqui. A gente está com um trabalho bem interessante que a gente está fazendo o metagenoma, eu estou colaborando com uma professora, que a gente fez o metagenoma de vários pacientes, granjas de suínos, granjas de aves, de ambientes de grandes suínos e de ave, os produtores rurais, as pessoas que criam esses animais, e pacientes que chegam aqui na HU e os carros que trazem esses pacientes do interior para cá. Bom, só para vocês terem uma ideia, utilizando essa abordagem, a gente consegue identificar genes de resistência antimicrobiana em grande quantidade. Eu devia até ter feito aqui, mostrado para vocês. Quem sabe eu entro aqui no sistema, depois, se vocês quiserem, eu mostro como é que é. Mas a gente consegue sequenciar, então, essas amostras em grande quantidade, achar os genes de resistência, os genes que possam ter relação com virulência, também a gente consegue identificar. Problema. Uma rodada dessa gera, em termos de volume de dados num computador, de aproximadamente 100 gigabases, 200 gigabases, e isso demora para a gente processar num computador simples um dia, não, 6 dias. Um dia eu estou demorando no meu servidor. Então, é muito dado gerado. Tá? Então, isso faz com que tenha um problema. A gente chega num limite de armazenamento dos dados. A gente tem que processar e descartar. Porque a gente não consegue armazenar. Hoje, a gente está no nosso laboratório, a gente está com mais de 50 terabytes de dados somente desse projeto. Então, vejam, é legal, bom, é uma alternativa legal, mas a quantidade de dados gerada é muito grande, e isso gera um problema de análise também. Bom, eu vou passando aqui, isso que eu já falei para vocês, depois a gente pode voltar nesses carinhas ali, tá? Então, lembrando um pouquinho, gente, a gente tem ali qualquer indivíduo, né, seja um indivíduo ou seja uma amostra ambiental, nós temos nessa amostra a presença de um genoma, que é o DNA, de um transcriptoma, que é as sequências transcritas, né, deste DNA, então os RNAs transcritos, o proteoma, que é a expressão propriamente dita desses RNAs que podem ser traduzidos em proteína,
Temos um metabuloma, que é quando você consegue, a partir do proteoma, a partir e também de uma análise, principalmente por espectrometria de massa, de quais são os compostos presentes em uma determinada amostra, você consegue entender qual que é o metabolismo daquela amostra, daquele organismo. Tá? Então a gente teria essas 4 instâncias aqui. E a gente teria também o próprio metagenoma, que em vez de eu falar do indivíduo, eu estou falando do ambiente. Então eu não me preocupo com uma espécie, eu me preocupo com tudo que está lá. Bom, nesse sentido, até pouco tempo atrás, a gente utilizava uma abordagem, ou muita gente usa, né, gente? Não está errado fazer isso. Mas como que a gente analisa o fenômeno biológico, né? Então, você tem lá, na primeira parte da figura, a gente tem ali a análise convencional de biologia, em que você olha lá, na primeira camada ali, mais em vermelhinho, lilás, ali você tem o genoma, né? Então, você olha um gene, de um gene você consegue ver 2 transcritos, e de um transcrito você consegue ver uma proteína, dessa proteína a gente consegue saber qual que é o organismo que ela, qual que é o composto que ele processa, e assim por diante. Na segunda parte da figura, você vê que a gente chama de single omics. Então você olha só para o genoma, lá na primeira parte. Então você olha um genoma só, ou só o genoma. Depois você olha só o transcriptoma, ou você olha só o proteoma, ou você olha só o metabuloma. Então você tem várias estratégias de análise do fenômeno biológico. O que se tende a fazer agora é alguma coisa nesse tipo, que é nessa revista, nesse artigo de 2016, esses autores eles determinaram um nome chamado de transomics, né? Na realidade é uma biologia de sistemas, em que você tem dados do genoma, você consegue utilizar os dados do transcriptoma, do proteoma, do metabuloma, e esses dados eles interagirem e você conseguir utilizar todos eles para explicar um fenômeno biológico. Então você sai daquela ideia, aquela causa e efeito, esse gene causa tal coisa. Será? Aí tu passa, não, esse gene ele expressa um RNA, que pode ser transcrito em uma proteína, que vai regular não sei o quê, e assim você então tem toda uma dinâmica biológica na abordagem de biologia de sistemas entendida num contexto de todas as ômicas. Bom, e aonde entra a metagenômica nisso, né? Então a metagenômica, na realidade, o primeiro termo foi utilizado, tiver aqui na parte de baixo do slide, né? A primeira vez que esse termo foi utilizado quando ele se refere à ideia de que numa coleção biológica, uma comunidade biológica, todos os genes sequenciados naquele ambiente seriam basicamente o metagenoma daquele ambiente, né? A definição atual para isso, na parte de cima do slide, né, fala que então que é a aplicação de técnicas modernas de genômica para o estudo da comunidade de micro-organismos diretamente dos seus ambientes. Né? Então, ou seja, sequenciar os organismos diretamente do ambiente, sem passar por uma necessidade de um isolamento ou cultura de um ou outro indivíduo. Né? Então, pela metagenômica, você não precisa mais, vamos supor, isolar os organismos, você já estuda eles direto a partir do genoma presente ali. Não eu sempre faço uma ressalva porque o isolamento do organismo, você vê o organismo lá presente, você vê o que está acontecendo lá naquele ambiente, é de extrema importância, porque o metagenoma, ele vai te dar, olha, ele está presente lá. A metatranscriptoma pode dizer, olha, eles estão expressando esses genes. A metaproteoma, olha, eles estão regulando desta forma o ambiente, né? A metabuloma também. Mas, ainda assim, se você conseguir isolar o organismo, vai ser muito melhor, porque você vai entender um pouquinho melhor aquele organismo naquele contexto. Tá? Então não dá para esquecer o isolamento. Sempre que às vezes o pessoal fala de metagenoma, dizem, vamos substituir agora o isolamento por metagenoma. Não, ele ainda é fundamental, ele ainda é o padrão ouro e deve ser utilizado como padrão ouro. Tá? A velha e boa biologia nunca vai deixar de existir com as análises genômicas. Bom, eu acho que o maior projeto de metagenoma que a gente tem conhecimento é o projeto do microbioma humano, né? Isso foi lançado lá mais ou menos em 2008 pelo NIH, em que foram mais ou menos 5 anos de projeto, 150 milhões de dólares investido, e a proposta deles foi simples. Vamos fazer um metagenoma de referência do corpo humano, tá? Dos humanos. Gente, eles sequenciaram de tudo. Pele, de várias partes da pele, intestino, de várias porções de intestino, e não de uma pessoa. Porque quando se fala, por exemplo, genoma,
as pessoas falam assim, o genoma humano, qual foi o indivíduo sequenciado? Quando você fala genoma, eu estou falando do genoma da espécie. Então, para você ver o genoma da espécie, você tem que ver vários genomas de indivíduos daquela espécie. Então, no projeto Genoma Humano foram sequenciados genomas de vários indivíduos. Então, as variantes, elas são consideradas. Na metagenoma, foi a mesma coisa. Quando se fez o projeto Microbioma Humano, eles fizeram essa proposta. Então, se sequenciou, aqui na parte da direita da figura que vocês estão vendo, né, vários organismos. Muitos deles a gente já sabia que eram daqueles sítios, né? A boca, por exemplo, Candida albicans, Streptococcus, Neisseria, enfim, Streptococcus viridans, já são organismos presentes nessa microbioma normal. Né? Vamos pegar ali, Helicobacter pylori, por exemplo, no estômago, enfim, vários organismos a gente já sabia que existia aí. Só que mais ou menos em torno de uns 60% dos organismos que foram encontrados naqueles ambientes não tinham sido isolados preliminarmente. Então, isso demonstra claramente, nós temos ainda um contexto de microbioma interessante para estudar de uma maneira mais holística no humano. Tá? E isso se traduz também para o ambiente. Né? Se a gente olhar aqui no projeto Microbioma Humano, aqui vocês têm esse gráfico, ele mostra a quantidade de amostras que foram sequenciadas a partir dos sítios de coleta. Vejam, a grande maioria foi fezes, né? Mais de 6 mil amostras sequenciadas. Depois vai diminuindo aqui amostra de boca, vagina, reto, gengiva, célula sanguínea, assim vai diminuindo lá até ali a gente tem ali a porção terminal do milho. Né? E aqui a gente tem o número, então, na parte de baixo, o número de amostras, samples, mais de 3.688 amostras, né? De 48 sítios primários, isso significa de pacientes diferentes, vários estudos, gerando mais ou menos ali 86 mil arquivos de metagenoma humano. Bom, esse estudo trouxe várias consequências, e talvez uma das grandes consequências são, quando você faz um estudo genômico dessa grandeza, muita gente vai querer ganhar dinheiro com isso. Né? Então, surgem a partir disso várias startups e várias empresas de metagenoma, olhando, isso aqui é um dado dos Estados Unidos, tá? Mas no Brasil nós também temos hoje várias empresas que fazem metagenoma, que utilizam dessa estratégia para diferentes doenças, diferentes condições, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma empresa, posso falar que é a empresa parceira nossa, que é chamada de Biome Hub. Ela é uma empresa que surgiu de uma outra empresa aqui também, chamada Neoprospecta, em que a Neoprospecta ela faz o sequenciamento de metagenoma, hoje mais focado para ambiente e indústria de alimentos. A Biome Hub, ela é um braço ali da Neoprospecta, o foco deles é em saúde humana. Então, eles fazem muito o sequenciamento dos pacientes antes, por exemplo, de reposição de microbiota, de reposição de microbiota, aqueles probióticos, enfim. Então, tem vários estudos e vários trabalhos deles nessa linha, né? A gente faz alguns trabalhos com ele também e é uma empresa parceira também nos nossos trabalhos aqui de genoma de vírus. E que eles também estão envolvidos agora no sequenciamento e no diagnóstico do SARS-CoV. Tá? Bom, então várias empresas surgem tentando explorar esse ambiente. Eu vou tentar aqui mais rápido que já está passando a minha hora. Bom, então como eu posso caracterizar um microbioma? Então, vamos lembrar uma coisinha, DNA, transcrição, tradução, proteína, né? Então você tem o nosso dogma central da biologia molecular. Se todos vocês lembrarem, a tradução de RNA para proteína, se utiliza um ribossomo. Esse ribossomo tem uma estrutura que é chamada de RNA ribossomal. O que acontece é que você pode acessar, como o RNA ribossomal ele é conservado, mas ele tem suas mudanças de acordo com a espécie, de acordo com o grupo, de acordo com o filo, com o gênero do organismo, em caso principalmente, obviamente, bactéria e eucarioto, você tem aqui para procariotos 2 genes, que é o 26S e o 5S, e o gene 16S, que é um RNA ribossomal, você consegue ter bastante sequência dele, e aí você consegue ter bastante, se você sequenciar um pedaço dele, aqui eu vou falar especificamente dessa região, V3, V4, é uma região do gene 16S, se a gente conseguir sequenciar só essa parte aqui, com esse fragmento, a gente já consegue chegar pelo menos a um nível ali, em alguns casos, de gênero
do organismo presente. E em alguns casos já também em nível de espécie. Tá? Então é possível você, mas em poucos casos, bem poucos mesmo, é possível você, com base somente nesse fragmento V3, V4 do DNA ribossomal, do gene ribossomal 16S, em bactéria a gente consegue talvez estimar qual é a espécie que está naquele genoma. Então vocês imaginam, eu tenho lá uma amostra de DNA em grande quantidade, de diferentes fontes, eu amplifico esta região aqui por PCR, adiciono minha tagzinha aqui, meu barcode na frente, e eu consigo sequenciar isso em grande escala e saber, opa, naquela amostra eu tenho este DNA que deriva de uma determinada espécie. Então, para isso, eu tenho algumas questões biológicas que a gente faz para saber qual abordagem de metagenoma eu vou usar. Então, a primeira coisa que eu pergunto assim, tá, eu quero, ali na parte da direita do nosso vídeo, vocês têm ali uma figura em que na primeira parte, após a extração do DNA, que é a primeira parte de cima, você tem duas perguntas que você pode fazer. Quais são os micro-organismos que estão presentes ou o que eles fazem? Né? Então você pode ter essas duas perguntas. Se você quer só saber quais são os micro-organismos presentes, a gente vai fazer essa abordagem utilizando o 16S. Aí você sequencia um gene, você consegue classificar quais são os organismos ali para a parte de baixo da figura para análise bioinformática. No outro lado da figura, na parte da direita, se eu quero saber o que eles fazem, o 16S ele não vai ser suficiente, porque ele só vai me dizer, olha, eu tenho tais grupos de bactérias ali presentes. Então eu preciso sequenciar todo o genoma. Aí eu preciso fazer o que a gente chama de Whole Genome Shotgun. Pegar todo o DNA que está presente naquela amostra, fragmentar eles em vários pedaços, ou sequenciar tudo que está ali presente. Com base nesse sequenciamento global do DNA presente, aí eu consigo saber qual que é a espécie, eu consigo saber que está presente, eu consigo saber quais são os genes que estão ali, eu consigo entender melhor qual que é a dinâmica daquela população. Bom, então essas abordagens de metagenoma, aqui acho que está um pouquinho mais claro nessa figura, então você tem uma amostra ambiental, né, qualquer, e ali você tem um microbioma ambiental, né, você tem ali o organismo, isso é importante até fazer uma ressalva, né, quando eu falo microbioma, eu estou falando da comunidade microbiana presente ali, naquele ambiente. Quando eu falo de metagenômica, eu estou falando da análise do microbioma, tá? Então, basicamente isso, tá? Bom, então quando eu consigo fazer o sequenciamento de DNA desse microbioma, fazer o metagenoma global, ali vocês podem ver na figura, né, da esquerda para a direita, você tem lá o 16S, que você vai saber quais são as espécies. E você pode fazer uma filogenia, uma visão mais filogenética daquela comunidade. Na segunda parte da figura, da direita, quando você sequencia o genoma inteiro, você consegue, além de saber qual é a espécie, você também consegue fazer uma análise filogenética, mas também saber informações funcionais daquele ambiente, né? Então, isso é importante. Bom, eu vou passar esse slide aqui, que basicamente ele faz o passo a passo para cada uma dessas estratégias, né? Então, na primeira parte da esquerda da figura de vocês conseguem ver ali, você tem a amplificação 16S, você consegue estimar, então, qual é o grupo taxonômico, a espécie, o gênero, o filo, enfim, que está presente naquela amostra. Na parte da direita, a gente consegue, então, fazer a parte de saber quais são a funcionalidade daqueles genomas presentes naquela amostra. Tá? E mais para a direita mesmo, a gente teria a parte do que está começando a crescer agora, que é a metatranscriptoma, a metaproteômica e a metametabulômica desses organismos, desses ambientes. Tá? Então essa é uma visão geral do workflow de análise de microbioma, né? Então a gente tem a coleta do microbioma, extração, não faz cultivo desses micro-organismos em hipótese nenhuma, simplesmente, porque sempre que a gente usar um meio de cultura, por mais que seja seletivo, de conservação, você acaba um pouco selecionando de alguma micro-organismo ali, e aí aquele cara que não tem condições de sobrevivência, ele morre, e você não consegue ter uma grande quantidade de DNA para fazer a classificação. Bom, então tem várias etapas aqui que eu não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, que eu acho que seria um ambiente, você pode fazer um curso, enfim, que a gente ministra para fazer esse tipo de análise aqui, tá? Eu vou passar para não ficar mais meu tempo aqui. Bom, então, a partir do sequenciamento de DNA de diferentes formas, tá? Eu vou passar também aqui que já falei, uma vez que a gente tem o DNA, a gente tem que fazer uma análise que é
lá naquela figura da direita superior, nós temos os adaptadores, que são esses barcode que a gente tem. Esses adaptadores, eles servem para a gente poder amplificar o nosso genoma, o nosso DNA em várias cópias, e aí poder sequenciar esses fragmentos de DNA quando eu quero, por exemplo, 16S. Uma vez que eu tenho esses genomas, uma vez que eu tenho essa sequência de DNA, eu preciso limpar, eu preciso trimar, tirar o que não é bom, tirar esses adaptadores e ficar apenas com sequências de boa qualidade. Depois disso, na metagenoma, a gente faz uma coisa chamada de binding. O que é o binding? O binding é você pegar essas amostras de DNA e tentar, basicamente, agrupar aquilo que é igual, para você não ter redundância, e esse agrupamento, esse grupo, esse cluster, a gente consegue saber, olha, isso aqui é de tal espécie, isso aqui é de tal gênero, isso aqui é de tal família, ordem, enfim. Então você basicamente vai fazer, entre aspas, a taxonomia com base na sequência do DNA, tá? Na metagenoma a gente não chama nós temos aqui a espécie, o gene da espécie e tal, não, a gente tem uma unidade taxonômica operacional, porque a gente tem só um fragmento desse DNA, então a gente não tem a espécie, a gente não isolou ela, mas a gente tem a unidade taxonômica operacional referente àquele gene daquela espécie. Uma vez que eu tenho tudo isso, gente, aí a gente parte para uma outra estratégia, que é, se eu tenho genomas, metagenomas de um ambiente A, numa condição, do ambiente B, de outra condição, e eu quero comparar como que está a diversidade desses ambientes. Aí, eu acho que a professora Mayra, a professora Fernanda, a professora Catiane, vão ficar super felizes com o que eu vou falar para vocês. Eu estou feliz, porque, na verdade, a diversidade alfa, beta e gama se aprende em ecologia de comunidades. Exatamente. E eu vou dizer para vocês, eu confesso que quando eu comecei a estudar a metagenoma mais forte para a gente poder aplicar no laboratório, quando eu me deparei com esses conceitos, eu voltei lá para os nossos livros de ecologia de comunidades para tentar relembrar esses conceitos. Então, eu posso ser até bastante prolixo, quem já me ouviu bastante falar sobre isso, mas eu acho que a bioinformática genômica, a proteoma, elas trazem uma coisa fantástica, quando você olha a biologia de cima. Tá? Porque você não fica olhando só para aquele contexto, sei lá, vou botar ali só para o meu parasitinha bonitinho lá, não, eu olho de cima, eu estou olhando o parasita, mas eu tenho que entender tantas outras coisas para tentar entender o que está acontecendo lá, que para mim é bastante empolgante, assim, você tem que entender tudo, o complexo da coisa. E a alfa-diversidade é claramente isso. Então, quando você quer, na alfa-diversidade, né, a professora Mayra pode falar muito melhor do que eu, né, ela basicamente vai dizer como que está a diversidade daquele ecossistema, daquele ambiente, né, então o número de espécies determina a riqueza daquela espécie, daquele ambiente. Eu não vou tentar entrar em muito detalhe. Aí tem vários índices ali, a gente tem Shannon, Shaw, enfim, vários índices que vão determinar a abundância e riqueza de espécies. A beta-diversidade, ela compara, então, os determinados ambientes. Então, quando eu comparo o ambiente, vou colocar aqui um exemplo, eu tenho o ambiente que foi tratado com um antibiótico e o ambiente que não foi tratado com antibiótico, eu vou ver a diferença da população das espécies presentes ali nesses ambientes. Para me comparar, para ver como é que está a dinâmica dessas populações, eu uso os critérios de beta-diversidade. E aí existe a gama-diversidade, que é quando você está olhando a diversidade como um todo daquela região. E também existe um outro índice, que a professora Mayra vai adorar, que é chamado de índice de riqueza, né? Quando você faz as curvas de rarefação. O que é o índice de rarefação, né? O índice de riqueza. Vejam, quando a gente vai fazendo metagenoma, aqui eu acho que esse aqui está o melhor, a gente vai aumentando aqui na parte da esquerda do vídeo de vocês, na parte superior vocês estão vendo um gráfico que tem uma linha azul subindo rapidamente, uma outra subindo de forma mais lenta, né? Vamos dizer o seguinte, nós estamos achatando a curva aqui, tá? O que acontece? Na parte de baixo do gráfico de vocês têm a quantidade de sequências geradas. Então, para cada rodada do equipamento, ele vai rodando e vai gerando sequência, e vai gerando mais sequências. Então, chega ali a 12 mil sequências. No eixo Y aqui, você tem o índice de riqueza. Então, vejam, que você vai gerando, quanto mais sequência você vai gerando, você vai, naquela curva azul, você vai aumentando a riqueza, ou seja, você vai aumentando a quantidade de diferentes OTUs sendo geradas.
significa mais espécies sendo geradas. Veja que a curva da esquerda, a curva azul ali da esquerda de vocês, ele está numa ascendente exponencial, ou seja, você está sequenciando tanto e com poucos sequências já chega num índice de espécie assim absurdo, né? Então, você tem que, provavelmente para esta amostra, você vai ter que sequenciar muito para você fazer, entre aspas, vamos dizer o seguinte, você vai ter que fazer várias replicatas, várias amostras. E no campo é o número de amostragem que você tem. Que legal! Exatamente. Então você aumenta, quanto mais amostras você tiver, você vai aumentando a tua riqueza. Aí veja que quanto mais para baixo vai achatando essa curva, vamos pegar ali a curva lilás, a última MID2, olha só como ela está reta. Significa o seguinte, que não adianta você sequenciar 100 mil, 200, 300, 400, 1 milhão de vezes a mesma coisa, você vai sempre ter a mesma coisa. Então ali com 1000 sequências, você já atinge o índice de riqueza daquela população, você pode parar o sequenciamento. Então você para de gastar, porque tu não vai conseguir gerar mais dado, porque você atingiu um limite de riqueza daquela população. Então esses índices, exatamente, esses índices eles são importantes para você ver como está o teu sequenciamento, a amostragem. Bom, e aonde entra o SARS-CoV nessa história toda? Bom, pessoal, vamos falar, antes de falar do SARS-CoV, propriamente do metagenoma, eu quero mostrar só esse gráfico aqui para vocês, para a gente relembrar uma coisa. Nós estamos vivendo provavelmente uma nova pandemia gigante, assim como já aconteceu no passado, né? Obviamente não vai ser uma gripe espanhola, porque a gente tem muito mais condições de tratamento do que na época da gripe espanhola, né? Mas vejam, pessoal, a gripe espanhola, por exemplo, que aconteceu há 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos, ou quase 100 anos, ela matou muito mais gente do que a Segunda Guerra Mundial, e ela aconteceu um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, né? E lembrem vocês, gripe espanhola não é porque originou na Espanha, ela provavelmente originou ou nos Estados Unidos ou no Reino Unido. É que a Espanha podia divulgar dados porque estava em guerra, né? A Espanha não estava em guerra, ela era neutra, então ela podia divulgar, por isso que ela ficou chamada de gripe espanhola. Bom, mas vocês veem outras doenças ali, e a nossa pandemia atual, ela já está, daqui a pouco ela vai atingir esse índice ali da gripe de Hong Kong fácil, talvez em menos tempo que a gripe de Hong Kong, que demorou 2 anos, tá, para atingir esses índices. Tá? Então nós estamos vivendo sim uma nova pandemia, a pandemia da nossa geração, né, basicamente. Bom, e pandemias acontecem, obviamente, ao longo da história, né, a gente olha ali, mas especialmente no final da nossa figura, tiver ali na final da direita, a gente vê a partir de 1900 ali um boom de pandemias, né? Por quê? Aí nós biólogos a gente tem que entender muito bem isso, né, pessoal? Aumento de população, maior urbanização, maior quantidade de desmatamento tem impacto direto nessas pandemias, maior urbanização, consequentemente, mais pessoas transmitidas umas para as outras, e isso faz com que a disseminação dessas doenças se torne muito mais fácil. Né? Então, acho que a partir dali da década de 90, essa grande urbanização do mundo traz também maior frequência dessas pandemias. Tá? Bom, e o coronavírus, né, que é a nossa bola da vez, então, vocês, provavelmente a outra professora Gislane já falou, né, que é um vírus da família Coronaviridae, ele é um vírus envelopado, ele tem essas proteínas chamadas proteínas spike aqui, é um vírus de fita dupla de RNA lá dentro, então tem várias características que eu não vou repetir aqui, porque eu acho que senão vou ser redundante com o que a professora Gislane falou ontem, né? Mas lembrando que esse vírus, ele deriva, obviamente, então, de um ciclo zoonótico, então coisas que já aconteceram. Tá? Então, basicamente, você tem esse vírus circulando em ambientes, em animais, e ele pode ser transmitido para o humano e de humano para animais, e humano transmitido para humano, e esse ciclo vai se perpetuar. Então, não é a primeira vez que acontece isso no mundo, não vai ser a última. Tá? Esse que é o grande fato, não vai ser a primeira nem a última vez que isso vai acontecer. Bom, o genoma do SARS-CoV, né, então a organização dele, ele tem mais uma pessoa assistindo a palestra aqui, ele tem mais ou menos 20 mil bases, né, e tem 3 ORFs importantes, né, a ORF1A, ORF1B, e essa ORF aqui que tem basicamente o gene da proteína spike, né, e outros genes aqui da proteinase-like, enfim, o gene da RNA polimerase, de endonucleases, a helicase, que são genes importantes para a replicação viral. Tá? Então, muito bem,
o que eu quero basicamente aqui mostrar para vocês é, na metagenoma, a gente pode obter, sem precisar isolar o vírus, toda a sequência desse genoma, tá? E, inclusive, com boa qualidade, tá? Então, para a gente obter isso, uma vez que você tem lá uma amostra do SARS-CoV, uma amostra de um paciente, você vai fazer a extração do RNA. RNA não é sequenciável, tá? Apesar de que tem um equipamento da própria Oxford que está começando a utilizar direto. Você pega o RNA, coloca direto no equipamento, ele já faz cDNA e amplifica. Tá? Então reduz custos, mas o equipamento é caro, obviamente, mais de $100 mil. Aí esse já não dá para fazer aqui no Brasil. Bom, então você pega o RNA, gera o RNA, gera um cDNA complementar e com base nesse cDNA, que é um DNA só que complementar ao RNA viral, você faz o sequenciamento de whole genome sequence, ou seja, sequencia todo o DNA que está presente naquela amostra, o cDNA presente daquela amostra, ou também você pode sequenciar o genoma viral utilizando o que a gente chama de target PCR, ou seja, você pega vários fragmentos, você faz o PCR, amplifica várias regiões do genoma, e aí sequencia esses vários fragmentos e você consegue completar o genoma. Isso reduz um pouco o custo do sequenciamento, porque você está direcionando o sequenciamento só para o COVID, tá? Só para o SARS-CoV. Bom, aqui a gente pode mostrar, isso aqui é uma amplificação por metagenoma utilizando essa estratégia de Amplicon. Vocês conseguem ver aqui na parte de cima da figura de vocês, lá na letra A, vocês vão ver lá Amplicon, e aí vão ter vários fragmentos, pedacinhos azuis. Isso são produtos de PCR de cada regiãozinha dessa. Então se tenta fazer um PCR, depois faz o segundo, que complementa o primeiro, o terceiro, e assim vai completando todo o genoma. Então são vários PCRs. Uma vez que você tem isso, você leva para o sequenciador, e aí na parte de baixo, ali, a gente consegue ver a quantidade de sequências geradas. Aquele gráfico aqui, que parece mais uma cidade ali, né? Bonitinho, o perfil de alguns prédios, né? Ele está te dizendo a cobertura. Então, veja que você vai tendo coberturas diferentes, quantidade de sequências daqueles fragmentos variáveis, mas você completa o genoma inteiro, tá? Glauber, isso não são as bases, né? Isso é muito maior, né? Não. Aqui, Já são porções. Isso, aquele da parte de cima, os traços, né? Eles indicam, na realidade, regiões do genoma que foram amplificados. Aí você vai ter sobreposições, veja que eles se sobrepõem um ao outro, um pedacinho, né? Vocês estão vendo, né? Que os traços eles vão se sobrepondo. Então você faz um PCR, depois faz o segundo, um sobreposto ao outro e vai indo. E aí você tem vários PCRs. Isso você sequencia, todos eles, em várias vezes, várias cópias, e aí esses gráficos de baixo ali daquele esquema do genoma, você tem quantas vezes eu sequenciei aquele fragmento naquela região. Então ali, por exemplo, na primeira Amplicon, a gente chegaria a ter 10 na 9 cópias daquela região. Então você sequencia muitas vezes, mais de 100, 200 vezes, 300, 1000 vezes aquela região utilizando essa abordagem. Ou seja, você tem certeza que aquela base, quanto maior a quantidade de sequências de cobertura eu tiver, mais certeza eu tenho que aquela base é aquela base. Então eu consigo determinar por metagenoma as variantes do vírus. Essa que é a ideia. Vejam, esse artigo ele foi publicado agora recentemente, na realidade ele está em pré-print ainda, mas ele é bem interessante porque ele mostra que as amostras de pacientes que têm SARS-CoV, né, tem uma grande quantidade de amostra de DNA daquele vírus, o RNA, ou seja, você tem bastante chance de obter uma grande quantidade de sequência do SARS-CoV em pacientes que têm SARS-CoV. Então, ali você olha no gráfico de cima, da esquerda, você vê ali na primeira coluna uma variação da quantidade de reads, de sequências que eu obtenho a partir do sequenciamento de amostras contendo SARS-CoV. Vejo que o paciente é saudável, não tem nada. Então, vejo que o block spot azul ali, calcinha, enfim, tá
abaixo do 10⁻², ou seja, você não tem sequência do vírus, né? Essa que é a lógica, né? Da proporção. Depois o paciente tratado, não curado, enfim, você vai vendo que vai permanecendo essa quantidade de read SARS-CoV, ou seja, você pode fazer, a ideia é, você pode fazer o diagnóstico do COVID utilizando o metagenoma, tá? Que ele vai te dizer, se tem, vai aparecer no genoma, no metagenoma, tá? Esse aqui é um gráfico que mostra, na parte da esquerda do slide de vocês, é um gráfico de heatmap, em que ele mostra lá embaixo, você está vendo em vermelho, a presença em diferentes amostras. Ali a gente tem 9 amostras, né, as colunas cada amostra, e as linhas vão ser os genomas virais presentes naquela amostra. Lá em vermelho, quanto mais vermelho, maior é a quantidade daquele organismo. Vocês verem que para fazer diagnóstico do SARS-CoV, no metagenoma, você consegue obter uma grande quantidade de vírus, né, presente naquela amostra, em vermelho. E aí você vê os outros vírus, outras amostras, outros DNAs de possíveis vírus, vejam como está mais para o azul, ou seja, utilizando um shotgun de metagenoma, você consegue inclusive ver, olha, quando tem o SARS-CoV, você tem uma diversidade de viral bem menor, né? Isso é bastante importante. Olha os outros. Glauber, isso poderia justificar, por exemplo, essa diferença a nível de, por exemplo, não é de se esperar que criança seja cometida pelo vírus. Uhum. Pode ter relação? Eu não sei, esses estudos ainda não mostram essa relação direta, Mayra. Eu acho que está muito cedo ainda para a gente afirmar a relação da diversidade. Eu estou imaginando, né? Claro que existe, da mesma forma que existe competição entre as espécies que são mais fáceis de serem estudadas e visualizadas, imagino que aqui nos vírus também, como você está mostrando, né? Claro. A quantidade de outras espécies na história, né? Sim, é evidente. Eu espero, né? Eu acho que é bastante. Não sei se vocês conseguem ver, bem na metade da coluna ali, a gente tem, daquele gráfico, tem 4, 5 amostras e uma tá laranja. E aquela bem no meio da figura, tem uma amostra laranja, aquilo é influenza. Se você olhar, é influenza A. Então, ou seja, vejam, você tem uma amostra ali com um pouco de reads de SARS-CoV lá embaixo, e ali no meio você tem uma quantidade maior de influenza, ou seja, com o metagenoma você consegue dizer, opa, você talvez está mais acometido por influenza do que SARS-CoV. Tu consegue fazer essa diferenciação, tá? Mas os pacientes têm os dois, nesse caso está com os dois vírus circulando nele, tá? Que daí pro médico, ele vai tratar, obviamente, os sintomas. Ele vai tratar os sintomas, ele vai olhar, opa, tem sintomas, talvez esse indivíduo, esse paciente, provavelmente é sintomático. Ou pouco sintomático, né? Então, pode ser isso. A quantidade de vírus é menor, ele está conseguindo controlar a infecção e assim vai, né? Mas, não, eu estou aqui hipotetizando, porque esse dado ele não está dizendo isso, né? Mas pode ser. Tem que achar essa correlação, ou seja, tem que fazer mais estudos com mais amostras, com uma população muito maior para a gente conseguir fazer essa correlação direta, né? Na figura da direita, aqui, basicamente, vocês veem uma figura em pizza que você mostra aqui a porcentagem nestas mesmas amostras de bactérias e de vírus e quanto desses vírus representa SARS-CoV ali, né? Então, vejo que é a grande maioria de SARS-CoV. Tá? Bom, também pode ser feito aqui, ó, uma metagenoma, obviamente aqui, desculpa, eu coloquei... título do slide ali está sequenciamento SARS-CoV com o isolamento de vírus, né? Na realidade, não necessariamente você precisa fazer o isolamento de vírus, mas óbvio, se você tem o isolamento de vírus e você tem o vírus enriquecido, de certa forma, que é o que mostra essa figura, vocês observem lá mais a parte de baixo ali, no pré-enriquecimento de COVID, ou seja, sem você ter a purificação do vírus, o isolamento do vírus, você ainda tem pedaços ali que você não consegue sequenciar completamente. Mas quando você tem o enriquecimento do vírus, né, aí já você vê claramente que você consegue obter o genoma viral completo de uma maneira muito mais fácil. Mas não é necessário você fazer o enriquecimento ou a cultura do vírus, né, você isolar o vírus para você ter o sequenciamento dele completo. Tá? Além disso, esses dados, eles são dados de um paper, um dos primeiros papers que demonstrou a
as variantes do vírus, né, as variantes do SARS-CoV. E todas essas amostras elas foram obtidas a partir de metagenoma. Então, você vê ali da China, da Austrália, dos Estados Unidos, Japão, França e Alemanha, tá? Mostrando, se eu não me engano, nesse artigo eles mostram 22 diferentes posições em que tem a variação do vírus, pontos de variação do vírus, e isso demonstra diferentes variantes, né? A proteína spike, que é a proteína que está mais, que é aquela que vai se ligar no receptor ACE2 das células, eles são mais conservados. Já as outras ORFs, especialmente a ORF1A, ela passa a ser mais variante, e aí isso pode impactar a gente ter a característica diferente do vírus. Né? Tem maior variedade nessa sequência. Tá? E outra coisa interessante, esse artigo é um artigo bem legal, que ele fez, basicamente ele pegou um metagenoma do pangolim, tá? E aí quando ele fez a análise do metagenoma ou metaviroma, né, que agora eles estão chamando de metaviroma, é o metagenoma de vírus, ponto, não muda nada. Quando ele olha para o metagenoma do pangolim, do sistema respiratório do pangolim, do pulmão, ele observou uma correspondência bastante grande em número de reads quando confrontado com os genomas dos vírus SARS-CoV-2 isolados de humano. Significa que, como você tem uma grande correspondência de reads de sequências desse betaviroma derivado do pangolim e estão alinhados com os genomas dos SARS-CoV isolados de humano, peraí, você tem uma baita correspondência também em nível genômica dos organismos que estão presentes no pangolim com o humano. Isso significa que aquela hipótese de que existe a hipótese mais provável é que houve, na realidade, um contato com o morcego, mas existiu uma pré-recombinação ali entre uma amostra o SARS-CoV de pangolim com morcego, o coronavírus de pangolim com morcego, e essas recombinações depois acabou favorecendo a infecção de humano a partir provavelmente de morcego, mas em algum momento você teve ali a recombinação com os vírus do pangolim, né? E obviamente o que me interessa bastante é também utilizar metagenoma para a gente poder saber quais são as variantes e as origens destes vírus aqui no estado, né? Essa figura mostra a dispersão do coronavírus no mundo. Dá uma olhada aqui, lá na parte de cima, bem em cima, ele fala o seguinte, mostrando 505.234 genomas. Então, de dezembro de 2019 a maio de 2020, foram sequenciados mais de 5.000 genomas só do SARS-CoV, com essas metodologias que eu falei para vocês. A grande maioria é derivada de metagenoma, sem precisar isolar o organismo. Tá? E aqui, depois eu posso passar para vocês, mas se vocês botarem no Google nextstrain.org, aí /ncov/global, vocês vão ver esse gráfico, e esse gráfico animado, vocês colocam lá em cima no play, ele mostra para vocês lá em Wuhan, e aí como que a coisa foi se disseminando, e da onde que os vírus vieram, para onde que eles foram. É bem interessante porque ele mostra essa dinâmica da dispersão. Lá no início da pandemia no Brasil, quando começou, eu olhei esse site, e foi bem interessante mostrando o seguinte, os vírus do Brasil vieram da Europa e dos Estados Unidos. Então a gente teve uma entrada dupla aqui, né, já de variantes vindo dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Provavelmente estão recombinando aqui por aqui também, né? Então a gente consegue determinar isso. Em Santa Catarina não foi feito nenhum estudo a respeito disso. No Brasil tem um de Minas Gerais, em que eles mostraram já, sequenciaram, se eu não me engano, 17 genomas de vírus diferentes, já mostrando essa origem, de onde que veio e tal, e como está a evolução. Qual que é a ideia? A ideia esse aqui é um gráfico, uma análise filogenética realizada a partir da amostras da Holanda. Então, na Holanda, o que eles estão falando? Vocês estão vendo as bolinhas de cores diferentes? Significa a origem desses vírus. Então, da Holanda, especificamente de pacientes da Holanda. Então, vocês vão ver na parte de cima, você vê um grupo lá formado por
bolinhas vermelhas, todas elas meio que agrupadas juntinhos ali, né? Foram origem da Itália. Depois, para baixo ali, você já começa a ver que tem um pouquinho da Itália, tem um pouquinho da Alemanha, tem um pouquinho da França, tal. E aí chegam mais para baixo, ali tem uns ramos dessas árvores que não têm correspondência. Significa que são aqueles pacientes que não viajaram para outro lugar, que não tem informação de origem desses pacientes, e eles obrigatoriamente adquiriram esses vírus na Holanda. Tá? Isso é interessante porque começa a demonstrar um pouco a formação de grupos. Tá? Então, olha só, você tem um grupo, algumas variantes aqui, vamos supor ali no terceiro, quarto clado ali, ó, você vê que tem variantes que estão bem diferenciadas de outras variantes do vírus. Provavelmente da mesma região, da mesma origem. Significa que está circulando essa cepa, não gosto de cepa porque vírus não é muito cepa, mas enfim, essa variante está circulando ali naquele local, né? Então não está vindo de fora e está sim circulando ali. Aí a gente vê ali mais para baixo, a gente vai ver de novo, volta a ter amostras da Itália. Então, provavelmente uma nova emergência de pessoas que foram para a Itália e que trouxeram o vírus de novo. Então, mostra uma nova inserção de vírus vindo de fora. Então, seria bastante interessante a gente saber, em Santa Catarina e no Brasil, bom, que vírus está circulando e de onde eles estão vindo. Será que os vírus novos que estão sendo diagnosticados em Santa Catarina são vírus de pessoas que estão se contaminando em Santa Catarina ou estão se contaminando numa viagem ali no Paraná, no Rio Grande do Sul, não importa, ou foram para a cidade no oeste e estão trazendo para o litoral, ou, que é o mais provável, do litoral estão levando para o oeste, né? E aí, se a gente vê essa expansão indo para o oeste, como está acontecendo agora, tá? Da onde que veio esses vírus, né? Então, seria interessante a gente ver essa dinâmica dessa dispersão viral no estado, né? Exatamente para controlar. Opa, peraí, olha, Florianópolis estão controlando, os vírus que estão transmitindo, eles estão regionalizados, estão aqui, ou seja, não estão saindo, não está entrando novos vírus. Isso significa que você tem um fluxo ali de dispersão viral mais contida no município. Não, está espalhado pelo estado inteiro, então significa que você está tendo fluxo de pessoa para tudo quanto é lado do estado. Né? E aí isso faz com que você vai ter que tomar medida. Opa, estou vendo o mesmo vírus aqui em grande quantidade e lá em São Miguel do Oeste em grande quantidade. Epa, nós estamos tendo transferência desse vírus de um lado para o outro. Então, com a metagenoma, a gente poderia tentar entender melhor essa dinâmica de transmissão e até começar a ter ações mais pontuais. Né? Olha, nós temos uma dispersão muito grande do vírus em Joaçaba. Fecha Joaçaba, brincando no sentido. Né? Não, nós temos uma grande quantidade de vírus em Chapecó, que agora está aumentando o número de casos lá. É o mesmo vírus? É exatamente. Então as pessoas estão circulando lá. Então vamos tentar conter a circulação desses vírus lá. E talvez você ter estratégias um pouco diferentes utilizando essas abordagens de metagenoma e sequenciamento de genoma viral.